Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 59 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 59. O censo e a arrumação das tribos. Leituras do dia. Números 1 a 2, Lucas 14 e Jó 27. Leitura de Números 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída da terra do Egito, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Os de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, tu e Arão os contareis segundo seus exércitos. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. São estes, pois, os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os escolhidos da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados por nome, e no primeiro dia do segundo mês, ajuntaram toda a congregação e declararam sua linhagem, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, e os contou no deserto. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Os contados da tribo de Ruben foram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Simeão foram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Os contados da tribo de Gade foram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Judá foram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça,
todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Issacar foram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Zebulon foram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Efraim foram 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Manassés foram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Benjamim foram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Dan foram 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Asser foram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, os contados da tribo de Naftali foram 53.400. Foram esses os contados que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, estes 12 homens, cada um pela casa de seus pais. Assim, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, todos os contados foram 603.555. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e se acamparão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Os filhos de Israel armarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto de sua bandeira, segundo seus exércitos. Mas os levitas armarão suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, e os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Leitura de Números 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparão ao lado oriental, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400.
Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, segundo os seus esquadrões, eram 186.400. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, eram 151.450. Estes marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos. Como se acamparem, assim marcharão, cada um do seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, eram 108.100. Estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan, segundo os seus esquadrões, estará para o lado norte, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois, a tribo de Naftali, e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan eram 151.450. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. São estes os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os contados dos exércitos por seus esquadrões eram 603.555. Mas os levitas não foram contados, entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam-se segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada um no seu lugar, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Leitura de Lucas 14. Acontecendo que num sábado, Jesus entrara em casa de um dos principais fariseus para comer pão, e eles o estavam observando. Achava-se diante dele um homem hidrópico. Dirigindo-se Jesus aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Então, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: Qual de vós, se cair num poço, no sábado, o jumento ou o boi, não o tirará logo?
A isto nada puderam responder. Observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ouvindo estas palavras, disse-lhe um dos que estavam com ele à mesa, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porém Jesus lhe disse, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me des por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, comunicou estas coisas ao seu senhor. Então, indignado, o senhor da casa disse ao servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Pois eu vos afirmo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Ora, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para considerar se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Se não pode, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores e lhe pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Não serve nem para a terra, nem para monturo, e lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Leitura de Jó 27. Prosseguiu Jó em seu discurso. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nos meus narizes, os meus lábios não falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei, e não a largarei. Não me reprova o coração por qualquer dos meus dias. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como o perverso. Porque qual será a esperança do ímpio quando Deus o arrancar, quando Deus lhe arrebatar a alma? Acaso Deus lhe ouvirá o clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso,
ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que está no poder de Deus, não vos ocultarei os caminhos do Todo-Poderoso. Eis que vós todos já vistes isso. Por que, pois, vos entregais a estas vãs imaginações? Esta é, da parte de Deus, a porção do ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele, na morte, serão sepultados, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó, e acumule vestes como barro, ele as acumula, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. A casa que edifica é como a da traça, como a cabana que o guarda faz. Rico se deita, mas não o fará mais. Abre os olhos, e já nada será seu. Pavores o apanham como inundação. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus atira contra ele, sem piedade. Das mãos de Deus ele quereria fugir. As mãos baterão sobre ele, e assobiarão por causa dele. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 1-2. Deus ordena o primeiro censo de Israel no deserto do Sinai, contando todos os homens de 20 anos para cima capazes de sair à guerra. Os levitas são excluídos deste censo militar, pois são designados para o serviço do tabernáculo. O total é de 603.550 homens. O capítulo 2 descreve a organização do acampamento ao redor do tabernáculo. 3 tribos a leste, Judá, Issacar, Zebulon. 3 ao sul, Ruben, Simeão, Gade. 3 a oeste, Efraim, Manassés, Benjamim. E 3 ao norte, Dan, Asser, Naftali. Os levitas acampam ao redor do tabernáculo. A ordem de marcha segue a mesma disposição. Lucas 14. Jesus cura um homem hidrópico no sábado, desafiando a hipocrisia dos fariseus. Ensina sobre a humildade com a parábola dos primeiros assentos. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ensina sobre a generosidade sem esperar retribuição, convidar os pobres e necessitados. A parábola da grande ceia ilustra o convite de Deus ao seu reino, a recusa dos convidados, Israel, e a inclusão dos marginalizados, gentios. Jesus então ensina sobre o custo do discipulado. É necessário aborrecer, amar menos, família e a própria vida, tomar a cruz, calcular o custo, como quem constrói uma torre ou rei que vai à guerra, e renunciar a tudo. Conclui com a advertência sobre o sal insípido. Jó 27. Jó conclui seu discurso com uma solene declaração de integridade. Ele jura pela vida de Deus que seus lábios não falarão iniquidade e que ele manterá sua integridade até a morte. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova o coração por qualquer dos meus dias. Em seguida, ele descreve o destino do ímpio, concordando com seus amigos em princípio, mas mantendo que ele mesmo não é ímpio. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre ordem e organização no povo de Deus, censo e acampamento, a humildade e generosidade no reino e a firmeza na integridade. Jó. Reflita. 1. Ordem e propósito. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Cada tribo tinha seu lugar e função. Em sua vida, há ordem ou caos? Você tem clareza sobre seu lugar e propósito no corpo de Cristo, a Igreja? Como você pode contribuir melhor para a ordem e o funcionamento saudável da sua comunidade de fé? 2. Guerreiros e servos. Os homens eram contados para a guerra e os levitas para o serviço sagrado. Na vida cristã, somos chamados tanto para a batalha espiritual quanto para o serviço no tabernáculo, sua igreja local. Você tem se preparado para a guerra, Efésios 6, e se dedicado ao serviço no tabernáculo? 3. Humildade. Jesus ensina que a exaltação vem pela humildade. Em que áreas você tem buscado os primeiros lugares? Reconhecimento, posição, status? Como você pode praticar a humildade deliberadamente esta semana? 4.
Generosidade sem retribuição. Somos chamados a dar sem esperar recompensa. Há alguém necessitado, pobre, aleijado, cego, que você pode abençoar esta semana sem esperar nada em troca? 5. O custo do discipulado. Jesus é claro, seguir a Ele custa tudo. O que significa para você, hoje, tomar a sua cruz e renunciar a tudo? Há algo que você tem colocado acima de Cristo e que precisa ser rendido a Ele? 6. Integridade inegociável. Jó declarou que manteria sua integridade até a morte, mesmo sem entender seu sofrimento. Sua integridade é inegociável, ou você compromete seus valores quando as circunstâncias ficam difíceis. Peça a Deus força para manter-se firme, como Jó. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.